A número 50. Na número 50, nós vamos falar do expoente inteiro negativo, tá? Primeiro exemplo aqui da número 50, meio elevado a menos 3. Nós vimos no ano passado, quando o meu expoente ele é negativo, eu tenho que inverter a base e depois aplicar a potência. Então, invertendo a base aqui de meio, vira 2 sobre 1, né? 2 sobre 1 elevado a 3 positivo. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. 2 elevado a 3, 8, tá? Menos 3 elevado a menos 2, a mesma coisa, inverter a base. A base aqui é menos 3 sobre 1. Invertendo a base dá menos 1 terço. Menos 1 terço ao quadrado, 1 nono. Raiz quadrada de 5 elevada a menos 2. O inverso de raiz de 5 sobre 1 é 1 sobre raiz de 5. Né? 1 sobre raiz de 5 ao quadrado vai dar 1 quinto. Por que 1 quinto? Porque 1 ao quadrado é 1 e a raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 25, que é 5. Tá bom? Nessa daqui, raiz quadrada de 3 elevado a menos 1 é 1 sobre a raiz de 3 elevado a 1. 1 elevado a 1 é 1 mesmo e a raiz de 3 elevado a 1 é a raiz de 3. Nesse caso daqui, como a raiz quadrada aparece no denominador, cabe uma racionalização, tá? Aquele método mais simples, o caso mais simples, né? O fator racionalizante é a própria raiz de 3, então, no resultado final, raiz de 3 sobre 3, tá bom? Alguns exemplos aqui, menos 5 elevado a menos 3, o inverso de menos 5 é menos 1 quinto, menos 1 quinto elevado a 3, menos 1 sobre 25, tá? Aqui eu tenho um número misto, esse número misto é 7 vezes 1, 7, mais 2, 9, 9 sétimos. 9 sétimos elevado a menos 1 é o inverso disso. 9 sétimos, o inverso, 7 nonos. Elevado a 1 é ele mesmo, tá bom? Essas outras duas aqui envolvem raiz, vocês podem fazer depois. Aqui eu tenho a raiz cúbica de 7 elevado a menos 3, e aí o inverso disso, né? Fica 1 sobre a raiz cúbica de 7. Aí você vai fazer a racionalização, né? Que é aquele método onde a raiz não é raiz quadrada no denominador. E aqui é o inverso de 2 raiz de 2 elevado a menos 1, o inverso disso, 1 sobre 2 raiz de 2, tá? Só que elevado a 1 é ele mesmo, aí você vai também fazer a racionalização, tá bom? Que aí vai ficar 2 raiz de 2 embaixo no denominador, vai racionalizar com a própria raiz de 2, tá bom? Então, vocês vão fazer a letra C e a D depois, porque vai usar a racionalização, tá certo? Agora eu quero fazer com vocês os exemplos da número 51, tá bom? Exemplos da número 51. A número 51 envolve a notação científica, que nós trabalhamos também no 8º ano. Eu vou ler com vocês ali. A notação científica nos permite escrever números usando potências de base 10. A principal utilidade dela é a de fornecer mais facilmente a ideia da ordem de grandeza de números que, se fosse escrito com todos os algarismos, não daria essa informação de modo tão imediato. A maior aplicação da notação científica é a representação de números muito grandes, na astronomia, por exemplo, ou muito pequenos, como na química. Um número expresso em notação científica deve ser escrito como, aí vamos lá, vamos lembrar, hein? O produto de um número real, maior ou igual a 1, e menor do que 10, tá, turma? Então, tem que ficar entre 1 e 10. E uma potência de 10 com o expoente inteiro, tá? A potência de 10 vai ter o expoente positivo quando o número for muito, muito maior do que 1. E vai ter um expoente negativo quando o número for muito, muito menor do que 1. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui, turma, 300. Tá? 300 é um número muito, muito maior do que 1. Então, como é que eu coloco esse número aqui usando a vírgula entre 1 e 10? 3,0, tá? Então, eu vou incluir 3,0, que vai ser o número que ele fala aqui, né? O número real que tem que colocar. E aí, você pode usar a vírgula, tá bom? Se eu coloco a vírgula depois do primeiro zero, vira 30 e foge da regra, porque tem que ficar entre 1 e 10. Então, é 3, ou 3,0 ou simplesmente 3, tá bom? E aí, turma,
Esse vezes 10, essa potência aí, vezes 10 elevado a alguma coisa, vai depender de quantas casas decimais você andou para incluir essa vírgula aí, né? Para colocar esse número entre 1 e 10. 3,0, eu andaria com quantas vezes a casa para a esquerda? 1, 2, então 10 elevado ao quadrado, tá? E esse expoente aí fica positivo porque esse número é muito, muito maior do que 1. Olha o segundo exemplo, 0,0052. Esse é um número muito, muito menor do que 1, tá? Um número muito pequeno. Então, como é que eu faço para colocar ele em notação científica? Primeiro, o número real. Por que que fica 5,2? Porque a vírgula, se ela ficar antes do 5, ela vai ficar 0,52, foge da regra. Então, a vírgula tem que ficar entre o 5 e o 2. Então, 5,2 vezes 10 elevado a quanto? Vamos lá, quantas casas eu caminhei? Daqui, onde está entre o 0 e o 0, e para ela ficar entre o 5 e 2. Então, caminhei 1, 2, 3 casas. Então, por isso ficou 10 elevado a menos 3. Por que que menos 3? Porque esse número ele é muito, muito, muito menor do que 1. Então, o expoente dele fica negativo, tá? Outro exemplo, 32,45. Bom, a vírgula vai ficar entre o 3 e o 2, para poder ficar dentro da minha regrinha que está escrita aqui em cima, tá? Então, vai ficar 3,245 vezes 10 elevado a... Ela só caminhou uma casa, entre o 2 e o 4 para o 3, entre o 3 e o 2. Então, 10 elevado a 1. Medida da distância média entre a Terra e o Sol. Olha aqui como é que ela é, a medida. Grandona o número, tá vendo? Esse número vai ficar 1,496, ou seja, 496, vezes 10 elevado a 8. Por que 8? Porque você vai andar desde o finalzinho aqui dos zeros até entre o 1 e o 4, tá? Então, vai ficar 1,496 vezes 10 elevado a 8. Bom, vamos ver as outras aqui. Temos outros exemplos. Medida da velocidade da luz, né? Olha lá, ela é 300.000 quilômetros por segundo. Como fica esse número em notação científica? 3,0 ou simplesmente 3 vezes 10 elevado a... Aí você vai andar quantas casas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a 5 positivo. Medida do comprimento da circunferência da Terra na linha do Equador. Olha lá, 40.075 quilômetros. 4,0 ou somente 4 vezes 10 elevado a 4. Por quê? Porque você vai andar 1, 2, 3, 4. Ok? Ou então 4,0075. Também pode, tá? A medida da massa de um átomo de oxigênio. Olha que número gigantesco, né? Muito, muito, muito pequeno. Como é que fica esse número em notação científica? Ó, essa vírgula ela vai andar até aqui entre o 2 e o 7, para ela poder ficar dentro da regra. Então, 2,7 vezes 10 elevado a... E aí, se você contar todas essas casinhas que nós andamos aqui, até a vírgula ficar entre o 2 e o 7, são 23 casas. Então, menos 23, porque esse número é muito, muito pequeno. E o último exemplo, medida da massa de um átomo de hidrogênio. Também um número gigantesco, né, na quantidade de algarismos, tá? Mas em valor mesmo, ele é muito pequeno. E aí esse número vai ficar 1,66 para ficar dentro da regra, vezes 10 elevado a menos, porque esse número é muito pequeno. E aí você vai ver que andamos 24 casas para a vírgula ficar entre 1 e o 6. Tudo bem? E aí, a seguir, temos os exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem como fixação, tá bom? Eu vou marcar e, além disso, vocês vão fazer esses doisinhos aqui, da número 50, que recai na racionalização, tá ok?